Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Até mesmo hoje, né? O que aconteceu comigo e com você. Eu estava olhando tudo, os postos de gasolina, e de repente falaram para mim que ia aumentar, porque a passagem do ônibus aumentou. E de repente mandei uma mensagem para você: Rômulo, se você passar por algum posto que esteja menos que 7,40, abasteça, porque está tudo caótico aqui. E você simplesmente me mandou a seguinte mensagem: Deus sempre cuidou e proveu quando a gasolina era R$3. Ele já proveu e Ele cuida de nós. Quando a gasolina for R$7, quando for R$10, quando for... E aquilo, quando eu li aquilo, assim, foi tipo um pá na minha cara, né? Porque eu tava, meu tanque tá vazio, eu vou ter que gastar uma fortuna, né? E depois eu literalmente entendi, e não vou usar nem a palavra entendi, mas eu recebi de que Ele cuida de mim. Eu decido confiar nele e receber tudo aquilo que um dia Ele me deu. Tudo aquilo que um dia Ele falou para eu tomar posse. E saber que é assim que funciona. Mesmo que os meus olhos físicos não entendam, mesmo que talvez a minha conta bancária eu esteja sabendo que algumas coisas não estão acontecendo, eu decido confiar e crer. E foi aí que o Espírito Santo me lembrou de que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E daí o Espírito Santo falou para mim: ei, no mundo, se você tiver aflição ou não tiver aflição, você não pertence ao mundo. Você só está no mundo. Você não é do mundo. Você foi enviado. Você foi enviado. Então a sua vida é diferente. Infelizmente, algumas pessoas se veem como expulsas e batalham e governam, mas não funciona assim nas nossas vidas. Não governam. Não governam, é verdade. Mas aí fez todo sentido. Eu falei: Deus, obrigada, Pai, pela vida do meu marido, porque me lembrou dessa verdade. E porque de fato eu posso simplesmente reinar, decidir e receber tudo aquilo que o Senhor fez. Porque por mais que algumas coisas não aconteçam visualmente, eu recebo no Espírito e sei que Ele já fez. É dentro desse exemplo que a gente pode falar, por exemplo, sobre como tomar uma decisão. Como que eu tomo uma decisão? As circunstâncias dizem uma coisa, a palavra diz outra. Tem um texto que eu vou ler aqui para você, aqui, ó, Êxodo 14, 15 a 22, diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Tem uma outra versão, essas versões novinhas assim não fica tão bonito, né? Mas tem uma outra versão que diz assim: diga ao povo que marche, que siga, que se levante e ande. Por que você está reclamando para mim, Moisés? Diga ao povo que marche, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Espera aí, foi mão de Deus ou mão de Moisés que abriu o mar? Levante a vara. Uau. Levante a vara, o mar vai abrir. Decida usufruir do que a minha palavra já te deu. Era isso que ele estava falando para Moisés aqui. As águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos, dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar. Agora aqui você vê a manifestação de Deus sobre aquilo que Moisés fez. Afastou o mar e tornou a terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda.
Ao receber, você agora tem tudo aquilo que Deus proveu, tudo aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, tudo aquilo que Deus disse para você como seu parceiro. Como que eu faço uma escolha? Olhando as circunstâncias ou diga ao povo que marche? Eu já não disse para você que libertaria você das mãos dos egípcios? Deus dá uma bronca em Moisés aqui. Moisés vai murmurar para Deus: Deus, você me disse que a gente ia ser liberto. Deus, você me disse que isso ia acontecer na minha vida. Deus, você me disse que tal coisa ia se mover na minha vida. Deus, você me disse, e agora olha aqui, as circunstâncias são contrárias ao que você me disse. Por que você está reclamando para mim? Do que você está falando? Eu não entendo o que você está falando. Levanta e vai. Eu já não disse? Então receba. Pronto. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se ele disse, aquilo vai se manifestar. Mas para que essas coisas aconteçam na terra, ele precisa de um parceiro, você. A palavra de Deus tem efeito na terra quando você concorda com ela. E aí Abraão no exemplo não, né? Moisés aqui nesse exemplo fala: entendi. E ele levanta a vara. Ao levantar a vara, ele é o parceiro de Deus. De fazer cumprir aquilo que Deus disse. O povo vai ser liberto das mãos dos egípcios. Então Deus não vai abrir o que você, não vai fechar o que você abriu e não vai abrir o que você deveria abrir. Ele vai ser fiel à palavra dele. Isso. E aquilo que a palavra dele diz fica em stand-by até que você seja um parceiro. Seja um parceiro. Então imagine o tanto, pessoal, de palavra que tem só esperando para se manifestar. Quantas promessas, quanta verdade, quantas palavras de Deus a nosso respeito estão paradas, como se estivessem paradas sobre nós, esperando a gente falar: é do seu jeito. Eu recebo o que você disse. E o que é receber? É tomar uma decisão de avançar. Diga ao povo que marche. Nesse momento eles decidiram receber a libertação do povo do Egito. De serem livres, eles decidiram receber a liberdade nesse momento. Quando ele levantou a vara e disse: marchem. A partir daqui, tudo aquilo que é carregado, tudo aquilo que está contido na palavra de Deus vai se manifestar. O mar vai abrir, o vento vai soprar, o vento está sujeito a você. Quando? Quando você está alinhado com a palavra dele. É isso. As coisas naturais estão esperando alguém alinhado com a palavra de Deus, para que elas possam se manifestar. A natureza aguarda com ardente expectativa, ela tem uma esperança naquilo que Deus disse. A manifestação dos filhos. Dos filhos. Ela está ansiosa para que as pessoas concordem, para que ela possa servir o homem. Né? A noite toda soprou um vento. O vento estava desesperado para soprar sobre aquele mar. Mas ele não sopraria se Moisés não levantasse a vara. Uau. Mas quando a palavra de Deus foi permitida se mover através de um homem, foi permitida que a palavra de Deus se movesse na terra, o vento entrou em obediência. Uau. Ou seja, quando você decide, aí as coisas, até mesmo as coisas naturais, entram em sujeição à palavra de Deus que está sobre a sua vida. Muito bom. Eu acho que é o profeta Elias, né? Deus fala assim, ó, vá esconder-se, né? Será que é Elias? Acho que é Elias. Vá se esconder que eu vou dar ordem aos corvos que deem comida para você. Né? Quando que os corvos foram buscar carne para entregar para Elias? Quando ele levantou e foi. Nenhum corvo chegou lá com carne e Elias não estava lá. Tipo, cadê? Se Elias não fosse, os corvos não iam levar carne lá. Mas como tinha uma palavra de Deus, de que isso aconteceria na vida dele, quando ele entrou em concordância, ele levantou e foi, aí os corvos foram lá buscar carne, o riacho começou a passar, a natureza se sujeitou àquilo.
E assim é a nossa vida.